Olá, eu sou Patrícia Miller, estou hoje aqui na TV Círculo para a gente fazer um lindo trilho de Natal, um centro de mesa. E agora com essa época que a gente está começando a se preparar, então é bem legal, a gente vai fazer essas estrelas que dá para usar para outras coisas também. Então vamos à aula. Para essa aula de hoje, para fazermos o trilho de Natal, nós vamos precisar de 20 centímetros de tecido vermelho, 10 centímetros de tecido liso, claro, e 15 centímetros de tecido verde. Um tecido de fundo, 40 centímetros, manta já de 100, 40 centímetros, base de corte, régua, cortador circular, caneta que apaga com ferro, tesoura, alfinetes, linha e desmanchador. Primeiro nós vamos cortar duas faixas do tecido vermelho na medida de 9,5. Duas faixas do tecido clarinho na medida de 4,5 e duas faixas do verde de 6,5 centímetros. Então a gente corta duas faixas de cada porque nós vamos fazer 3 estrelas. Então a primeira coisa a fazer é costurar as 3 faixas. Então costurei as 3 faixas nesse sentido, sempre o clarinho no meio. Depois que eu costurei, eu tenho uma barra inteira de 17 centímetros. Eu vou cortar essa barra em pedaços de 15 centímetros. Então, eu vou ter quadrados de 15 por 17. Então, eu vou alinhar um lado. Com a barra toda alinhada na base. E eu vou cortar 15 centímetros. Como essa minha régua tem 15 centímetros, eu posso usar ela como margem, como medida. Então, eu vou cortar, costurando todos os 2 joguinhos, eu vou ter 18 pedacinhos. Então, aqui para uma estrela, eu cortei 6 pedaços de 15 centímetros. Agora, o maior cuidado que a gente vai ter, nós vamos cortar triângulos, mas sempre a cor, o vermelho tem que estar para um lado e o verde para o outro. Eu não posso cortar uns triângulos dessa forma e outros dessa forma. Esse é o único cuidado que a gente tem que ter aqui na hora do corte. Como a gente emendou esses 3 com aquelas medidas, essa parte, a emenda do vermelho ficou o centro, então é fácil para a gente cortar os triângulos. A gente vai colocar a régua aqui na costura do vermelho com o claro e vai cortar uma diagonal e uma do outro lado. E assim a gente vai fazer com todas as 6 partes que a gente cortou. Esse restinho a gente vai guardar porque a gente pode utilizar ele todinho no outro trabalho. Sempre então. O vermelho pode escolher um para um lado, para o outro, não faz diferença, mas todos para o mesmo lado. Então, se quiser trocar, mas se começa a cortar com o vermelho de um lado, é sempre assim. Então, agora eu tenho todos os 6 triângulos cortados. Eu vou começar a montar a minha estrela. Eu vou colocar o verde para dentro, então aqui vai ser o centro da minha estrela. Sempre o verde para dentro. Eu vou alinhar, vou colocar, posicionar nesse sentido. Pra gente formar a estrela, sempre o verde pro centro. Pra não esquecer. Então, se eu tivesse cortado algum triângulo do contrário, eu não conseguiria encaixar a estrela toda verde dentro e as partes vermelhas fora. Essas partezinhas que sobraram depois, a gente pode fazer uma nova estrela que eu mostro no final, por isso a gente guarda. Então, agora como é que eu vou emendar? Eu vou costurar esse, nesse, com esse. 3 partes. E depois mais 3 partes aqui para eu ter um centro reto para fechar a estrela inteira. Então, muito cuidado aqui, porque tem corte no viés, colocar alfinete pra gente fazer a costura. Então, a gente vai costurar agora 3 e 3. Então, agora a gente vai costurar as partes onde tem o verde, alfinetado, um pé de máquina. Sempre seguindo o pé de máquina. Então, agora a gente já tem os 2 emendados e vamos colocar a terceira parte.
Também sempre o verde pra dentro. E cuidando com o alinhamento em cima. E no triângulo. Bem alinhado também, por causa da costura no viés, alfinetes. Então, aqui eu tenho a pontinha do outro que eu posso encaixar. Isso é muito importante para depois o fechamento e para ele ficar uma peça estável. Os 3 emendados, certificando que aqui ficou bem retinho. Agora eu vou fazer com outro trio, a mesma emenda. Então, agora já tenho as 2 partes costuradas e agora eu vou emendar as 2, cuidando para ficar o centro, encontrando as 2 costuras para ficar o meinho bem costurado. Então, agora pra gente encaixar bem direitinho o centro, a gente coloca uma costura para cada lado, essa eu tombei para cá e essa para cá, para eu poder fazer o freio da minha costura e encaixar bem direitinho. Encaixo o alfinete no bico de um lado e no bico do outro lado. Deixo o alfinete em pé. Isso é só o detalhezinho para fazer o centro. E aí coloco 2 alfinetes, um de cada lado, para segurar a costura. E aí vou fazer uma costura reta do início até o final. Então, agora a gente tem a estrela pronta e nós vamos fazer mais 2 pra gente fazer o mini trilho. E uma dica importante aqui é sempre o corte ser bem retinho, a costura bem retinha e tudo bem alinhado. Agora a gente vai passar todos os tombamentos da estrela para ela ficar bem certinha. Então, agora, depois do costurado, a gente vai passar, e é bem importante a gente passar as costuras deitadas pro lado que a gente tombou na hora de costurar o centro. Então, a gente vai tombar para esse lado. E essa costura do centro que a gente fez, a gente não vai abrir a costura nesse sentido, porque sempre acaba fragilizando o trabalho. A gente vai abrir as costurinhas aqui do centro, só um pontinho, para poder deitar um para cada lado. Então, a gente vai deitar uma costura para cá e vai deitar a outra costura pro outro lado. Então, assim, a gente vai ter um mini catavento aqui no centro, uma mini estrela, e a gente vai ter o trabalho bem alinhado e sem nenhuma parte grossa no centro. Porque se a gente não faz assim, a gente fica com uma parte bem grossa no centro. E a gente abre bem as costuras para não ficar nenhuma dobrinha sobrando. E assim a gente faz com as 3 estrelas. Agora que a gente tem todas as estrelas, nós vamos uni-las pra gente formar o trilho. Então, a união aqui também bastante cuidado para encontrar as costuras. Para unir em um dos cantos da estrela. Então, agora a gente tem as 3 estrelas emendadas já. Vamos passar essas costuras e aí vamos fazer o fundo. Então, agora que a gente tem as 3 estrelas costuradas, a gente vai colocar a parte da estrutura, da manta e do forro. Eu gosto de usar forro sempre um tecido trabalhado, com uma outra proposta, porque assim a gente pode usar dos 2 lados. Então, eu não gosto muito de usar forro, propriamente dito, porque assim a gente tem 2 em um, fica mais econômico, a gente tem mais uma diversidade maior para poder brincar com a decoração. Então, eu tenho aqui a manta, já de 100, que eu usei para ser bem fininho, porque ele é pequeno. Vou botar o forro,
Aqui vocês percebam que eu não tô cortando no formato das estrelas, porque é bem melhor para eu costurar do que se eu cortar todo o formatinho aqui e tentar encaixar. Então eu vou colocar o trilho, agora sim, direito com direito, coloco o trilho aqui, eu vou costurar, assim a mesma coisa em nos círculos também. Eu vou costurar toda a volta para depois eu recortar essa sobra. Então a gente vai alfinetar bem agora, porque o tecido vai correndo e se a gente não alfinetar vai sobrar bastante coisa no final. Então, bastante alfinete, não economiza, estica bem e alfineta toda a peça. E depois costura um pé de máquina todo em volta. Então, agora a gente vai costurar todo ao redor. E é uma dica que eu sempre dou, a gente costura tudo, fecha tudo, para depois abrir um buraquinho para desvirar. Porque isso facilita que a gente fica com a marcação da costura. Então, um pé de máquina ao redor de tudo. Então, agora eu vou cortar tudo ao redor, tirar toda essa sobra. Melhor, nesse caso aqui, a gente cortar com a tesoura, porque a gente tem as partes da entrada. Então, aqui, só um detalhe da entrada. Sempre que a gente tem uma costura que é côncava, que tem entrada, a gente precisa dar o pique dela até o final, até próximo da costura. Aqui é o detalhe que em todas as partes que eu tenho essa entrada côncava, eu tenho que fazer um corte até na costura, bem próximo da costura. Senão eu tenho a famosa ruga aqui que a gente não sabe por que enrugou e na hora que a gente costurou. Então sempre dá esse pique até lá na costura para cortar todos os paninhos pra gente poder desvirar depois. Se quiser fazer esse trabalho também colocando um viés ao redor, pode fazer uma outra opção. Aí só também o cuidado de fazer a parte côncava também, o viés para a parte côncava, que é um pouquinho diferente. Então agora, com tudo cortado, a gente vai abrir uma costura para poder desvirar. Então eu vou abrir aqui com desmanchador. Como eu falei há pouco, a intenção de costurar e depois desmanchar e a gente ter a marcação para depois, quando fechar com ponto invisível, fechar na mesma linha que a gente costurou, para não ficar a famosa barriguinha. Então agora a gente vai desvirar para essa abertura, aproveitando para fazer os cantos organizados. Sempre ajuda, porque a pontinha fica bem mais bonita. Então, sempre segura com o dedo dentro, dobra uma sobra, dobra outra sobra e vira. Já ajuda bastante a ter os cantinhos bem arrumados. Então, agora a gente vai desvirando, com cuidado também para não arregaçar o tecido. E agora a gente vai ajeitar todas as pontas da estrela, passar bem. Aqui pode fazer um quilt, pode fazer só um pesponto ao redor. E fica uma peça para decorar o centro da mesa, para botar no balcão do buffet, que vai servir a ceia de Natal. Pode colocar numa mesinha, pode fazer um pouco maior, fazer um tapete, um trilho. Dá para fazer, para usar de diversas formas. E as estrelas sozinhas, dá para usar para fazer outros trabalhos, até mesmo jogos americanos. Então, a gente vai agora passar. Vai passar bem nessa marquinha que ficou da costura, porque aí a gente vai ter certinha a marca. E vai costurar com pontos invisíveis esse pedacinho. Como eu falei no começo desse trabalho, para a gente guardar as sobrinhas do corte, porque a gente pode usar essas sobrinhas para fazer uma nova estrela. Então eu tenho aqui essa sobrinha do verde,
e a sobrinha do vermelho. Então, se a gente unir esses aqui, a gente tem um novo triângulo. E com esse novo triângulo, a gente faz uma nova estrela. Então, vou juntando as partezinhas e vou montando da mesma forma do que a outra. Só que dessa vez eu vou deixar a partezinha clara para dentro. Então, pego as duplas e vou montando. Primeiro eu emendo essa parte para formar um novo triângulo e depois vou aproveitando. Então, a gente tem 3 estrelas principais e tem mais 3 estrelas que a gente pode fazer um novo trabalho, até mesmo esse mesmo trabalho ou um outro. A única diferença é que ela vai ficar um pouco menor. Não dá para usar as duas juntas, ali no caso do trilho, porque ela vai ficar menorzinha em função da costura a mais que ela vai ter aqui. Então, é muito legal a gente guardar, poder aproveitar tudo. Na verdade, a gente não perde nenhuma parte do tecido das faixas que a gente faz para fazer a estrela. Espero que vocês tenham gostado do nosso trilho de Natal com as estrelas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, até lá!